Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje, dia 21 de julho de 2025. Muito obrigado, quero agradecer primeiramente a Deus por estar vivo, e a você, minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo, pelo seu like, seu dislike. Obrigado, muito obrigado. Gente, eu estou emocionado. 733 inscritos no meu canal. E a proposta continua até o final do ano a gente ultrapassar 1000 inscritos. Conto com sua ajuda, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz e conto mais uma vez, repito, com sua ajuda. Deixa aqui meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Outra coisa também, se você quer reclamar, mas tem vergonha, é tímido como eu, mande um vídeo para mim no telefone aqui, 81995780007 do Zap. Você manda um vídeo, manda o endereço, seu nome, e eu verifico e faço a denúncia às autoridades e cobro das autoridades providências para um lixo na sua rua, para um entulho, para a falta de iluminação, para a falta de vídeo, né, que, como eu falei, a emenda constitucional 132 de 2024 criou uma taxa, a mais uma contribuição social, artigo 149A, obrigando os municípios a dotarem as ruas de câmeras para vigilância. Então, a gente tem que cobrar do município essa atividade. Não sei se alguns municípios dependem de regulamentação, eu acredito que não, porque está direto na Constituição, é só cobrar e executar. Mas você pode fazer isso, se uma prefeitura que não opera uma pessoa, que não quer fazer a cirurgia, não quer atender porque é caro, eu denuncio porque é obrigação do município, é obrigação do Estado, da União, em cirurgiar e operar todos os brasileiros. Não tem operação cara no SUS. O SUS tem a obrigação de fazer todo tipo de operação. Isso é mentira, dizer a prefeitura não tem orçamento. Tem, é mentira. Chama o seu prefeito de mentiroso. Pode dizer que fui eu que mandei. Porque se o prefeito diz que a prefeitura não tem dinheiro para custear cirurgias caras, é mentira dele. É mentira porque tem sim. O SUS tem equipamento, o SUS tem tudo pronto, pago por nós. Esses prefeitos são mentirosos e mau caráter, se eles negam atendimento, uma cirurgia de você num hospital público. Essa máfia de vereadores e não sei o que vive carregando paciente para os hospitais particulares, isso tem que acabar. Eu sei que eu corro o risco de fazer esse tipo de denúncia, mas infelizmente é porque os prefeitos são mentirosos e mau caráter porque eles não procuram atender de forma adequada os seus munícipes, os moradores de cada município. Vamos lá. Bolsonaro começa hoje aqui, Bolsonaro fora da sucessão, né? As medidas cautelares impostas, né, a Jair Bolsonaro pelo STF na última sexta-feira têm potencial de antecipar o afastamento do proscênio político, ou seja, sua saída do teatro político. Folha de São Paulo, edição eletrônica de 20/7. Tornozeleira antecipa afastamento do palco político e antecipa pressão na sucessão. O que acontece, né, gente? O Bolsonaro, ele está insistindo que é inocente, ele insiste que vai ser candidato, que será candidato em 2026. É uma mentira, ele não será candidato porque ele não tem, além da saúde dele que é precária, ele não tem estrutura mais física para fazer uma campanha acirrada, como é uma campanha eleitoral, ele está inelegível. O processo dele transitou em julgado, não tem mais remédio. Não tem como. Então é mentira de Jair Bolsonaro insistir em ser candidato. Então o Centrão e os aliados dele estão já com essa questão agora do STF, de impor tornozeleira eletrônica e restrições de final de semana em casa, né, chegar às 19 horas e só sair às 7 do dia seguinte. Né, isso vai dificultar, obviamente, já está consolidado no Centrão e no próprio PL internamente, de que Bolsonaro está fora do páreo. Isso não tem o que se discutir. Então, cabe a Jair Bolsonaro logo, né, apoiar, ter a hombridade
de dizer, olha, eu apoio Tarcísio de Freitas, eu vou colocar o meu filho, Eduardo Bolsonaro, como meu sucessor e assim sucessivo, e assim como deve correr. Agora, ficar nessa mentira até o ano que vem, eu sou o candidato, vai prejudicar. E a direita precisa de ter o direito de ter um candidato de sua escolha com potencial de vencer, né? Trump pensa que o STF é um balcão de negócios, né? O Trump atacou nossa soberania, considerou o STF um balcão de negócio e propôs a impunidade total a Jair Bolsonaro em troca da suspensão do tarifaço sobre produtos brasileiros e exportados para os Estados Unidos. Meu ídolo, meu professor, Walter Mairovich, não sei se é assim que se pronuncia, ele é escritor e desembargador. Eu tirei essa frase dele do site UOL. Gente, o sequestro que o filho de Jair Bolsonaro fez do Brasil, o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, que depois eu ainda vou falar dele, ele é um sequestrador. Né, porque ele sequestrou a economia brasileira e disse assim, olha, ou vocês liberam meu pai, ou eu vou taxar em 50% e vou tirar visto dos ministros do STF, vou começar a perseguir. Em primeiro lugar, é um traidor da pátria, né? Esse filho de Jair Bolsonaro é um traidor da pátria, porque ele está lá nos Estados Unidos provocando o governo norte-americano a impor sanções e impor essa taxa Bolsonaro de 50% sobre o que o Brasil exporta. Nós temos uma exportação de 10%, né, do PIB, né, provavelmente por ano, 40 bilhões de dólares, não sei, né, é muito dinheiro. E o filho de Jair Bolsonaro sequestrou essa receita e disse, não me importa, eu não quero saber, vocês brasileiros que passem fome, vocês que percam o emprego. Ah, Antônio, você está só pensando na economia? Não estou pensando na economia, estou pensando na soberania, no nosso direito de ser... Gente, ser cidadão, ser patriota é uma honra, né? Tanto é o conceito de cidadão. O que é o conceito de cidadão? Cidadão é aquele que participa da cidade, aquele que tem orgulho, aquele que vota, aquele que se emociona com o hino nacional, aquele que se apaixona pela bandeira nacional. Mas usar a bandeira nacional para trair a pátria, como Jair Bolsonaro e sua família está fazendo, isso é uma vergonha. Então, lamentavelmente, né, essa imposição, esse sequestro, né, que a família Bolsonaro, através de seu irmão, eu não sei, acho que é o mais velho, né, o Eduardo Bolsonaro, deputado, né, que se encontra nos Estados Unidos, licenciado, aliás, ele devia renunciar, que eu vou falar depois. Mas ele é sem vergonha mesmo, sem caráter, então ele disse que não vai renunciar e porque prova a traição que ele está fazendo no nosso país, né? O STF tem a sua decisão, gente, soberana. Você concorda com ele ou não? Mas na Constituição, quando foi elaborada, quando foi promulgada em 1988, ela definiu o constituinte, o voto, nós eleitores, e em 1986, elegemos os nossos representantes para o parlamento, como eu votei lá, eu me lembro, se eu não estou equivocado, já estou idoso, pode ter, de um Sigmaringa Seixas, um ex-deputado federal de Brasília, acho que ele foi constituinte, votei nele porque eu acreditava nas ideias, ele era do PSDB, do Distrito Federal, e ele foi o meu representante, meu longo-manos na Constituinte. E assim a Constituição, no seu artigo 102, estabeleceu que o STF é o intérprete, o guardião da Constituição. Não é pegar a Constituição e botar debaixo do braço. Não, é os princípios, né? O respeito à soberania, o respeito ao cidadão, o respeito aos direitos humanos. Todo governante ele precisa de trabalhar com uma Constituição ao lado. Porque toda decisão que ele toma, ele tem que ver se adequa aos princípios constitucionais, especificamente no artigo 3º e no artigo 2º da Constituição, que diz que os poderes são harmônicos entre si, independentes. E o artigo 3º, que é uma norma programática, uma norma para o futuro, diz lá que um objetivo do Brasil é constituir uma sociedade livre, solidária, erradicar a pobreza, a desigualdade e acabar com as desigualdades regionais.
Então isso é obrigação, e está lá o princípio basilar no artigo 1º, a dignidade da pessoa humana. Esse princípio ele aflora, ele é como ele reparte-se, ele se alonga para todo o conteúdo da Constituição. A Constituição não é só o artigo, quando eu falo artigo 173, artigo 174, artigo 5º, artigo 1º, artigo 2º, mas a Constituição ela tem que ser lida, analisada, respeitada no seu conjunto, nos seus 251 artigos e mais as emendas, né? E o ato das disposições constitucionais transitórias. Isso aqui é preciso. Então o STF não pode ser submetido a uma força estrangeira, heterotrópica, de um governo autocrático, incompetente, desastroso, que é o de Donald Trump. Nós precisamos do respeito. O que Jair Bolsonaro e seu filho estão fazendo é a falta de respeito à soberania, falta de respeito à nossa bandeira, ao nosso hino, ao nosso povo, à nossa língua, às nossas religiões, às nossas diferenças sociais, que temos muito. Jair Bolsonaro está destruindo a pátria, está desunindo esse país. Com essa agressão, essa exigência, esse sequestro da soberania do nosso país. Quando exige que ou vocês livram Jair Bolsonaro, ou nós vamos taxar em 50%. Isso é desvio de finalidade. Não pode o Supremo Tribunal Federal, nem o governo federal, nem o Poder Legislativo se renderem à vontade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump cuide lá do seu país. Problema dele lá nos Estados Unidos, mas deixe o nosso país em paz. A verdadeira intenção de Donald Trump, a gente sabe, ele está usando Jair Bolsonaro como bode expiatório. Porque o que o Donald Trump quer é ofender, agredir a soberania do Brasil para que enfraqueça o BRICS. Eu discordo do Brasil fazer parte dos BRICS. Discordo totalmente, já mencionei várias vezes. Mas o presidente Lula, presidente Dilma, todo mundo caminhou toda essa ideia do BRICS. A ideia do BRICS a gente sabe que é só para fortalecer ditaduras da China e da Rússia e de outros países. Mas o presidente Lula governa por ideologia, eu discordo, mas ele tem uma ideologia que é ser um líder do sul global ou do terceiro mundo, como antigamente a gente conhecia. Eu não vou analisar aqui se o terceiro mundo, o sul global, será bom para o Brasil. Eu acho que não, o BRICS não vai trazer, para mim, na minha opinião, não traz benefício nenhum para o Brasil. Só fortalece a China e a Rússia. O americano, prevendo esse crescimento do BRICS, o que é que ele está fazendo? Vamos atacar o Brasil para que ele saia do BRICS. E hoje, lamentavelmente, o Estadão, que é um jornal, a gente sabe, o Estado é um jornal de direita e tal, né? Mas quando ele precisa de ser patriota, como ele tem sido muito crítico às ideias de Jair Bolsonaro de sequestrar a economia brasileira. O jornal diz, o Lula devia deixar o BRICS, o Brasil devia sair do BRICS. Não! A gente pode sair do BRICS por razões ideológicas, nossa, por decisão do povo brasileiro, mas não por pressão dos americanos. Se o Brasil sair do BRICS hoje para atender aos caprichos, às ideologias de Donald Trump, nós estamos derrotados. O Brasil tem que continuar no BRICS para mostrar a Donald Trump que nós vamos sofrer, mas nós vamos vencê-lo. Nós vamos superar essas dificuldades. Porque a própria economia americana reclamará dessas injustiças que ele está cometendo. Quando o café do americano ficar caro, quando o suco de laranja ficar mais caro, ou faltar esse produto no mercado americano, ele vai sentir falta das exportações que o Brasil faz para eles. Não tem razão nenhuma para o Donald Trump impor ao Brasil essa taxação de 50%. Porque ele é um mentiroso. Naquela carta que ele escreveu ao presidente Lula, que é uma falta de respeito, a agressão começou ali, quando ele disse que o Brasil prejudica a economia americana porque o Brasil é superavitário. Não é não. É um mentiroso. Ou Donald Trump é burro
ingênuo, desculpa o termo grosseiro, mas já falei, não tem como, não vou desgravar por causa disso. Se eu soubesse cortar, eu cortava, mas não sei, então vai assim mesmo. Ou ele não leu a carta que assinou, porque não é verdade que o Brasil é superavitário nas relações comerciais com os Estados Unidos. Podemos até um dia ter sido, mas nós estamos em déficit. Nós compramos 3 bilhões e meio de dólares, nós exportamos 3 bilhões de dólares, 3 bilhões e meio de dólares e importamos 4,5 bilhões de dólares. Então, nosso comércio é favorável aos Estados Unidos. Nossas relações comerciais com os Estados Unidos é favorável àquele país. Então, o filho de Jair Bolsonaro, como traidor, né, da pátria, como traidor do Brasil, ele vai para os Estados Unidos e infla e instiga a Casa Branca a manter essas aplicações e coloca sobre risco a nossa soberania, quando ele impõe que o STF libere e arquive o processo contra Jair Bolsonaro, que não vai acontecer, que nós não vamos permitir que o Jair Bolsonaro seja livre simplesmente por pressão do seu filho que se encontra nos Estados Unidos. Como eu falei, repito, podemos discordar da atuação do Brasil naquele bloco, ou seja, nos BRICS, mas a gente não pode sair dele simplesmente para atender aos caprichos de um ditador, de um mau caráter como é o presidente norte-americano. O Brasil é soberano e não podemos admitir qualquer ingerência em nossas decisões, certas ou erradas. Nós temos que assumir os nossos erros e os nossos acertos. A tarifa de Bolsonaro, que é imposta por Donald Trump, por Trump, aproxima o agro do governo Lula. Segundo a coluna agro do Estadão desta data, ou seja, hoje, 21 de setembro de 2025, as tarifas impostas pelo governo norte-americano aproximam o agronegócio do governo Lula, sem, no entanto, adesão, mas pela necessidade de abrir um canal de negociação, o que é fundamental, abrir um canal de negociação. Agora, como negociar com Donald Trump se ele diz eu faço porque posso e faço porque quero? Se ele quer o que não se negocia, que é a soberania. Nós não podemos negociar com Donald Trump quando ele exige que o STF suspenda ou arquive o processo contra Jair Bolsonaro. Isso é interferência, esse não tem como negociar. Agora, se vai ser de 25, se vai ser de 30, se vai ser de 60, não importa. Quanto ao valor da taxa, a gente não tem. Tá? O direito dos americanos, aumentar, criar taxas, enfim, é o problema deles lá. A gente respeita. Agora, vender a nossa soberania, não, trocar a nossa soberania, libertar Jair Bolsonaro do crime que ele cometeu, perdoar Jair Bolsonaro dos inúmeros crimes que ele cometeu, isso não tem lógica isso. Se nós fizermos isso, nós estamos caindo na pior das hipóteses no fim da nossa soberania do nosso país, como país soberano, né? Empobrecimento do Brasil. Segundo o relatório do FMI, em 45 anos o Brasil caiu no ranking da pobreza, ou seja, o Brasil, em vez de melhorar a sua condição, de melhorar a sua vida do povo, ele caiu da 45ª posição para a 87ª. E em 2030 estaremos na 89ª posição. Isso foi erros, de 1% da sociedade mais rica contra os 99% da mais pobre. Que no Brasil, o Congresso Nacional e a elite, 1% da sociedade decidem errado e o povo, 99% da população, que somos nós todos, estamos pagando essa injustiça. Nós éramos para ser um país de primeiro mundo, se não fosse a nossa elite hipócrita de toda a nossa história. Sempre pensaram nelas cada vez mais ricos, empresários cada vez mais ricos e o povo cada vez mais pobre. Inclusive, quem é a chamada direita, que não gosta de pobre, que odeia pobre, Eduardo Bolsonaro afirma em matéria dos jornais que não renuncia ao seu mandato, que ele terminou o prazo dele de permanecer vagabundando lá nos Estados Unidos e agora ele deveria voltar. Hoje ele deveria se apresentar na Câmara lá. Acho que está em recesso, Então ele vai até agosto agora, acho que é 22. Então acredito que ninguém tem mais nenhum deputado em Brasília, porque o recesso começa agora, em julho, e só volta em agosto.
É mais uma forma de ser um mau caráter, que ele disse que não renuncia porque assim ele fica mais 3 meses ou 4 como deputado, usufruindo, traindo o nosso país, né? Essa é a grande realidade. Tem eu queria ler aqui, eu perdi, né? Uma ideia, acho que eu não escrevi. Eu pensei, mas não escrevi, sobre o Brasil paga conta da imprudência de Lula. Não, apesar de Bolsonaro estar gravando, Panteão. Assim, uma interessante aqui, hoje no editorial do Estadão, ele diz assim, né? Apesar de o nome de Jair Bolsonaro estar gravado no panteão dos maiores traidores da pátria que este país já viu. Então isso consolida esse Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, eles estão no panteão, estão no museu, na história, entraram para a história do nosso país como os maiores traidores da pátria, quando eles estão defendendo a hegemonia, a decisão do STF, quando eles sequestram a soberania brasileira em nome de defesa de seu pai e da sua família. Então a família Bolsonaro, ela entra, já faz parte do cenário histórico do nosso país como os maiores traidores do Brasil. Lamentavelmente é isso que acontece, né? Já o filho de Jair Bolsonaro, ele volta para o Brasil para exercer o mandato de deputado, ou ele devia renunciar. Agora, ele vai depender de quê? De que ele vai ser cassado. Sabe quando a Câmara vai cassá-lo? Nada, ele vai ter os mais mordomias até o final de 2020, até o início, até fevereiro de 2027. Como está acontecendo com aquela Carla Zambelli, né, que está fugida e ela continua deputada. E o Congresso não vai fazer nada. Ela já está, o Congresso, ela já está condenada, está sendo procurada pela Polícia Internacional, mas a Câmara, por corporativismo, por má fé, por desonestidade contra o povo, não caça o mandato dela. Da mesma forma vamos fazer com o filho de Jair Bolsonaro. Uma notícia triste, tem uma matéria que eu recomendo no jornal o Globo hoje, assim, diz assim: o Brasil paga 1 milhão de benefícios no INSS com suspeito de irregularidades. 1 milhão de aposentadorias, pensões, auxílio, enfim, não importa. 1 milhão. Esse valor corresponde a 15 bilhões de reais por ano. Tudo por incompetência do INSS, da Previdência Social, que não tem competência para fiscalizar. Ou seja, administração, o que falta é a administração pública que está abandonada. Os cargos do INSS são distribuídos para os apadrinhados, para os afilhados de deputados, de senadores, e o povo é quem paga essa conta. 1 milhão de benefícios que são fraudados. E o que o INSS paga porque não tem competência, não tem funcionário, não tem operação para fiscalizar. Isso corresponde a um prejuízo anual de 15 bilhões de reais nas contas públicas. Aí depois querem cortar despesa, corta benefício, desvincula a aposentadoria, né, e deixa de investir em saúde. Gente, eles estão lutando, já vou encerrar, viu? Eles estão lutando no Congresso Nacional, que tem lá os prefeitos, os municípios, o Estado e a União, tem um mínimo constitucionalmente do orçamento para investir em educação e saúde. O que é que os deputados estão querendo fazer? Tirar esse mínimo do orçamento. O que é que acontece? Você imagine que se o município de Taquaritinga do Norte tem a obrigação de investir 15% das suas receitas em educação e 15% em saúde, tá? Por exemplo, um exemplo, tá? Acho que é 22% na educação e 15% na saúde, mas eu não sei. Vamos trabalhar com um número aberto, 10%. Você acredita que o município de Taquaritinga do Norte, os 5.569 municípios, contando com o Distrito Federal, que é 5.570, que o Distrito Federal tem a função de município, são obrigados a investir por ano 10% da sua receita em educação e em saúde.
Se o Congresso Nacional tirar esse mínimo, você acha que o prefeito da Taquaritinga do Norte, ou o prefeito, vai investir em alguma coisa em educação? Claro que não vai. Ele vai pegar esses 10% da receita e vai empregar mais um amigo dele. Vai criar mais uma secretaria. Não vai investir em saúde. Se nossa saúde é um caos, com o mínimo que a Constituição exige que os governadores, os prefeitos e o presidente da República investam em saúde e em educação, se tira esse mínimo de obrigatório para livre, você acha que o governo vai se preocupar com a educação do povo pobre brasileiro? Claro que não, gente. Então é uma denúncia que eu estou fazendo e a gente precisa de combater isso. O mínimo, eu acho que não devia ser o mínimo, não devia ser o máximo. 50% das receitas dos municípios tem que ser investido em saúde e educação. Resolvido o problema. Não 22% e 15%, eles ainda estão achando muito. Como as prefeituras não querem pagar a Previdência Social. É fundamental que as prefeituras paguem Previdência Social para ter caixa para poder pagar aposentados e pensionistas e benefícios. Agora, tem que ter fiscalização no INSS para não deixar aqui 1 milhão de benefícios falsos, fraudados, sejam pagos por ano e um custo de 15 bilhões. Isso é incompetência da administração pública. Não culpa o povo, não. Não vai tirar benefício da educação, da saúde, culpando o povo. Tem que cobrar a administração. Cadê o INSS que não faz concurso? Ah, tem muito funcionário público. Tem não, o INSS não tem funcionário, porque isso aí é incompetência. Ou se tem, mas estão mal gerenciados. Quantos concursados do INSS não estão sendo assessores de parlamentares, de senadores, de prefeitos? Se afasta do INSS, fica ganhando talvez o salário do INSS, que ele pode optar, né? Se for maior, ele fica com o maior. E vai ser assessor de prefeito, de governador, de deputado ou de senador. Isso é gerenciamento. O que a gente precisa é defender esse país, gente. Que os políticos criem vergonha. Por tudo isso é falta de vergonha dos políticos que estão de costas para nós. Porque os políticos no Brasil representam 1% da população, que é 1% dos mais ricos, contra 99% que somos nós, somos pobres, que somos esquecidos. Essa é uma grande verdade. Ok, meus amigos, muito obrigado. Uma boa segunda-feira para todos vocês e até quarta-feira, se Deus quiser.